mas não disponibiliza em PDF não. Oi, Tamaulipas. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais verei o grande rio da Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Quero Amém. agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui numa mais uma live que deu aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no campo de Areia Branca, onde temos nosso pastor José Carlos Pinheiro, pastor presidente desta igreja, reverendo Divino de Carvalho Neto, mais uma escola bíblica, né, em nome de Jesus. E neste momento vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus em nome de Jesus, e depois o nosso professor Adilson, mestre e excelente, estará assim ministrando esta lição para os nossos corações em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer, Senhor, por este momento, estarmos aqui, meu Pai, para aprender da Tua palavra, Senhor. Usa o Teu Filho nas Tuas mãos, Senhor, como instrumento, meu Pai, como vaso escolhido, para que Ele possa, meu Pai, através da Sua vida, transmitir para os nossos corações, meu Pai, através desta lição. Abençoa o Teu servo, usa para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Professor Adilson, Tua palavra. Pai do Senhor, presbítero Charles, Pai do Senhor, Tiago, que está aqui na técnica, né, de áudio e vídeo, né, a nossa irmã Maria, o nosso irmão Cícero, que estão aqui também presentes, e você que está do outro lado, né, na sua casa, curtindo esse primeiro domingo, né, do trimestre, dia 5 de julho de 2020, iniciando mais uma série de lições bíblicas, lição essa que estará discorrendo um retorno, na verdade, né, a um tema que já foi discorrido no passado, que é os princípios divinos para tempos de crise, uma revista que é escrita por um dos grandes comentaristas, né, que já não está mais entre nós, né, uma pessoa que durante décadas, principalmente durante a década de 90, ele escreveu muitos comentários para lições bíblicas da CPAD, livros também, né, ele foi muito cogitado na época, né, e estamos aqui para falar exatamente da primeira lição, a lição de número 1, Daniel ora por um despertamento. O que esse trimestre vai trazer para nós? Bom, estamos passando por um momento de crise, por um momento difícil, né, como durante esses anos nunca se passou. Essa pandemia do Covid-19, ela nos propõe uma série de mudanças de hábito, de comportamento, e nos pede também um novo olhar sobre a igreja, né, a começar do indivíduo, a começar de si próprio. Então, nessa lição, nós vamos debruçar sobre o profeta Daniel, né, e um rapaz, né, que a gente vai ver pela história, um judeu jovem, que é deportado de sua terra natal, que é Judá, na terra de Israel, e levado para a Babilônia cativo por Nabucodonosor, né? E lá ele vai passar por um período muito interessante, porque ele consegue passar por 3 momentos de dinastia, né? Ele passa pela dinastia de Nabucodonosor, depois pela dinastia de Nabonido e Belsazar, e por fim ele chega, né, a ver o terceiro império, né, a se levantar, que é o Império Médio-Persa, sob o comando do general Ciro. Então a lição de hoje é
Daniel ora por um despertamento. Que coisa linda, né? Oração produz despertamento. E é necessário que instrumentos de Deus sejam levantados. E um instrumento aqui, nessa lição, é o jovem Daniel. E para quem não tem a lição, o texto áureo está no livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago 5, 16. O que diz, presbítero? Tiago 5, 16. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É um texto conhecidíssimo, né? Inclusive, nesse capítulo 5, existem orientações básicas a respeito da oração, da cura, a oração com unção, né? Que é ministrada pelos presbíteros da igreja, é algo específico, né? Não é algo liberado para todo mundo fazer, mas somente ao presbiterato da igreja é dado. E interessante ele começa dizendo o motivo das coisas, porque muitas vezes minha oração não muda nada, ou não chega, como a gente diz, não passa nem do teto, porque eu esqueço de fazer isso que está no início do versículo 16 de Tiago 5. Confessai o quê? As vossas culpas. A quem? Vou confessar a Deus, que bonitinho, eu entro no meu quarto, entendeu? Senhor, ali eu me derramo, só eu e Deus, viu? Não, mas aqui tem um problema, né, presbítero? Confessar a quem? Aos outros. Ora, que negócio. E depois que eu confessar a minha culpa um ao outro, eu devo orar um pelo outro. Mas essa oração ela só terá efeito se eu confessar as minhas culpas no sentido horizontal, no sentido humano, homem a homem, entendeu? Irmão, irmã, enfim. Não é aquela coisa de você confessar a Deus. Não. Se sua ofensa é contra os homens, essa culpa tem que ser confessada diante do ofendido. Olha, fiz isso contra você, me perdoe e tal, meu pecado foi esse, peço teu perdão, né? Não é nem desculpa, é perdão. Desculpa é um subterfúgio, é uma estratégia do mal para dizer que você é bonzinho. Eu pedi desculpa, ele não quis, não. A palavra é perdão, que é algo muito mais profundo, é algo da intimidade. E após isso, a sua oração está desbloqueada, né? Às vezes nosso celular não funciona, né? Está sem rede. Às vezes você está sem rede com Deus também. Sua oração não funciona. Por que será? Porque eu não confessei minhas culpas aos meus irmãos, né? Claro, estou me referindo a culpas ligadas ao trato, né? Ao dia a dia, as minhas ofensas ao irmão, à irmã, seja ele quem for, do pastor ao aquele que faz o serviço básico na igreja, todos têm a mesma importância. E quando eu oro uns pelos outros, o que acontece? Olha o objetivo de tudo isso. Veja a sequência de verbos. Confesse as culpas. Ore. Para quê? Tiago é muito prático. Todo Tiago é prático, né, Tiago? Essa carta de Tiago, para mim, é uma das que, assim, é de deixar a alma lavada, né? De deixar a gente tranquilo, porque ele puxa na orelha mesmo. É tão bonitinho ser cristão, ser evangélico, ser gospel, está na moda, né? Mas eu não quero confessar e nem quero orar. Eu vou orar pelos meus amiguinhos, pela minha panelinha. Mas olha aí, para que sareis, sarar, vem falar de cura. O Brasil está precisando de cura? O mundo está precisando de cura? Mais do que nunca. Essa pandemia deixou todo mundo desorientado, muita gente morrendo fisicamente pela contaminação, muita gente morrendo espiritualmente por causa do aperto, da ansiedade, da depressão, né? Dos problemas cardíacos. Às vezes morre, não é nem pelo vírus, pelo corona, morre por alguma disfunção cardíaca, hepática, né? Porque descompensa os hormônios, né? Então, eu quero cura. O Brasil quer cura, nós queremos cura, então primeira coisa, confesse seus pecados e ore pelos outros. Parece que está faltando isso. Ou não, ou sou eu que estou, né? Eu estou vendo as pessoas orando,
É difícil, né? Está todo mundo escondido dentro de casa. Eu nem vou para a igreja, Deus me livre. Eu já encontrei irmãos dizendo assim, eu não, vou ficar em casa para sempre, porque assisto meus cultos, tem muitos pastores bons aí na rede, e despreza o ministério. Não frequenta mais o templo porque tem medo de uma contaminação. Tiago 5,16 vai na contramão, né? Para que sarei? Sabe por quê? A oração feita por um justo pode o quê? Muito em seus efeitos. E quem é o justo aqui que ele está falando? De acordo com a teologia e com o escrito de Tiago, o justo é aquele que aceitou Jesus Cristo e já nasceu de novo. Pronto, é todo aquele que é servo de Deus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, está aí, né, o mapa da lição de hoje. Nós vamos ver um justo orando, um justo se debruçando sobre a palavra de Deus e a resposta de Deus para esse tempo, né? Na verdade é um tempo de avivamento, que em meio à crise, em meio ao turbilhão de problemas, Deus utiliza a situação para mostrar que Ele continua sendo Deus. Então nós não estamos sozinhos em meio a essa pandemia, nós não estamos desamparados, não estamos órfãos. Ainda temos um pai, presbítero? E quem é ele? Quem é ele, né? Onde ele está? Às vezes a gente olha assim, meu Deus, cada dia morrem mais pessoas, cada dia pessoas, nossos vizinhos, nossos amigos estão partindo, irmãos de igreja, meu Deus, onde está o Senhor nesta hora? A gente chega a levar aquele impacto, né? Os espíritos malignos nos confrontam, mas a palavra continua valendo. Clama, intercede, ora, uns pelos outros, para que sejais curados. Ele está falando de uma cura aqui, é uma cura física? Ele está falando de uma cura em termos geral. Ele está falando de cura do corpo, da alma e do espírito. Deus nunca trata um caso só, eu cuido só o corpo e o resto não. Deus, ele trata o homem por inteiro, né? Ele cuida do homem por inteiro. Então a proposta de Tiago em capítulo 5,16 é justamente mostrar qual é a verdade prática, presbítero, dessa lição. O crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra, até contra os poderes malignos. Você concorda? Tem algum relato sobre isso? O crente, quando ele ora, ele exerce influência no céu, na terra e até contra os demônios? Vários testemunhos, né? Várias pessoas, né? Que dizem, né? Que quando ora, quando clama, quando pede, entendeu? Ele se conecta, né, com Deus, renova sua alma e vê espiritualmente Deus agindo na sua vida, né? Muitos testemunho bíblico e atual. E atuais, que a palavra ela continua a mesma. Dentro do texto bíblico você vai ver, né, situações em que parecia impossível, mas Deus resgatou simplesmente pela oração, ou pelo louvor, ou pela adoração. Quando a gente fala adoração, é um conjunto mais amplo, né? Oração, louvor, entrega, súplica. Então, eu achei interessante, professor, essa verdade prática, quando ele fala que o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu. É que a gente esquece. Influência no céu, sabe por quê? Aí a gente lembra da questão do sacerdócio. Nós somos sacerdotes. Estamos aqui, digamos, fisicamente, mas na verdade nós estamos assentados lá em cima. Aí endoidou. Eu endoidei mesmo, porque a palavra de Deus é para deixar você doido. Você está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como sacerdote e como rei. Então, como sacerdote e como rei, você tem poder de deliberar, de determinar e de que vai acontecer. Não dessa forma arrogante que se fala por aí, eu vou determinar que eu quero um carro do ano agora, não. Mas determinar para que as ondas do mal, elas freiem, que as enfermidades batam em retirada, enfim, que meu irmão, que minha irmã seja protegido, porque praga nenhum virá sobre a minha tenda. Então muita gente está esquecendo isso, da proteção bíblica. Está esquecendo do Salmo 91, que fica tão amarelado nas bíblias de muita gente, né? Lá na estante, né? Cheio de fezes de barata, de mosca, está lá, o Salmo 91 aberto. Aqui nada toca. Não é assim, né? É uma vivência sua, você e Deus. A Bíblia não é amuleto. Vou pegar a Bíblia e botar na cabeça do enfermo ou do endemoniado e o demônio vai sair. Onde é que está escrito isso? É meninice, né? As pessoas ainda não saíram do leite infantil. Isso não é nem leite, né? É uma coisa brava que dão por aí, né? Um tipo de doutrina esquisita, né? E que transforma os objetos de culto
em objetos sagrados, enfim, e com poderes místicos, quando na verdade nada disso é material, e sim espiritual. E nós temos essa influência no céu, na terra e até contra os poderes do mal. Né? Na última lição que a gente falou, né, que tratava justamente sobre batalha espiritual, e é isso, nós estamos num contexto de batalha. Esse vírus, né, se a gente for olhar na história, ele sempre teve assim ondas de vírus, né? A cada século, mais ou menos, acontece sempre uma pandemia, né? Teve a peste negra na Europa, né? Teve no início do século, né? Nós tivemos aquela vacinação em massa na década de 20, né? Teve surtos de meningite, de varíola, de rubéola. Então, sempre com o passar do tempo surge um vírus diferente. E que dá para entender, professor, que esse é o inimigo invisível. Sim. Que afeta também o inimigo espiritual também nas nossas vidas, se a gente não vigiar. É o que se diz, a maior guerra mesmo, ela acontece nesse mundo microbiano. Você não está vendo, mas ele está ali, matando, roubando e destruindo. É um instrumento maravilhoso que o inimigo criou, né? Ele é espiritual, na verdade, a origem é espiritual, mas ele se manifesta no físico, né? E os cientistas estão estudando, já existem mais de 15 propostas de vacina. A própria Fundação Fiocruz já tem uma, possivelmente a partir de setembro já começa a vacinação em massa da população. Mas assim, é tudo muito novo, porque a estrutura desse vírus é muito complexa, né? Para isolar e destruir e impedir que ele se multiplique é muito difícil. Aliás, como todo vírus. O HIV ainda está aí. Não conseguimos ainda destruí-lo, só conseguimos retardá-lo, bloqueá-lo. É isso que vai acontecer. Esse Covid vai ser bloqueado e não vai conseguir se propagar mais. Pronto. Que produz anticorpos, né? Isso. Esses anticorpos eles vão formar essa barreira imunológica, mas dificilmente assim, uma cura científica para ele, como qualquer vírus. Né? Você tem cura para AIDS? Não. Cientificamente falando, não. Deus curou a idético? Cura. Espiritualmente, sim. Deus cura um paciente de Covid? Cura. Para Deus não existe impossível. Entendeu? Né? E há relatos também a respeito disso. Né? Pessoas de 100 anos, 90. Como é que pode uma pessoa de 98 anos se curar de Covid? E às vezes tem diabetes, tem coisa. Tem tudo. E as pessoas se surpreendem. Mas isso nós vemos que é a intervenção divina de Deus, né? Exato. E os casos curados são fantásticos, né? Aqui no Brasil e no mundo. É que a grande mídia nunca gosta muito do alarme. Mas veja que Deus está curando também. E eu creio. E que curando sem remédio, né? Exatamente. E eu creio que a igreja orando, clamando ao nome do Senhor, Deus está agindo no Brasil. Sim. Porque hoje o nosso país é o primeiro, né, lugar, entendeu, em curados do mundo, entendeu? E isso é a intervenção divina, a intervenção de Deus na nossa nação, em nome de Jesus. É a oração da igreja. Nós temos que crer, né? Que temos esse poder nas mãos dado pelo Senhor Jesus Cristo. Não é um poder nosso, não é uma coisa meritória. Porque são bonzinhos, porque jejuam, porque faz. Não. Isso é atribuição, é transferência de Jesus para a igreja. Jesus venceu na cruz e deu o poder. Pronto, está acabada a questão. Não é porque. Não, simplesmente porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pronto, qualquer porta que o inferno abrir. O coronavírus foi uma. Existem inúmeras outras. Tem outros vírus aí acabando também, mas ninguém está falando. A dengue está acabando também. A zika, a chikungunya. Nesse período de inverno, todo tipo de vírus se prolifera, porque o ambiente úmido, ele gosta disso. Ele não suporta sol, radiação, ele quer ambiente, entendeu? Ele quer um hospedeiro adequado. E o corpo humano, infelizmente, é esse hospedeiro. Então tem que ter cuidado quanto a isso. E agora é interessante quando ele fala a passagem, diz que está à destra e direita de Deus e intercede por nós, né? Então você tem um intercessor à direita de Deus. E aí você vai e se assenta com ele lá no lugar celestial e intercede também. Que maravilha. Eu não tenho palavras, Tiago. É um negócio que endoida. É sobrenatural. É sobrenatural, não adianta. Só sei que é assim, como dizia na Alta Compadecida. Só sei que é assim, é a verdade porque está escrito. Isso é loucura, você como cientista dizer isso. Eu digo, mas eu não tenho outra explicação. Como é que um velho de 98 anos é curado? Que sistema imunológico, Tiago, um velhinho de 98 anos tem?
Não tem mais nada. Por mais que tivesse uma vida natural, saudável, fosse um atleta, que lutou na Segunda Guerra Mundial, que fazia exercícios físicos, que nunca tomou bomba anabolizante, nunca comeu esses frangos bombados e tal. Mas, entende, historicamente o potencial de imunidade dele fica em torno de 10 a 20%. E como é que uma pessoa consegue vencer um vírus desse? Segundo a medicina, não dá. Pela ciência não dá. É aí que entra a fé. Eu digo, olha, isso é sobrenatural. Eu tenho que entender que existe dois reinos, o reino material e o reino espiritual, que transcende. E eu creio que as orações que a igreja claro, que tem orado, é a oração licença, justa vale muito seus efeitos. É nós cremos, ou a gente crê ou não crê, né? Então, temos que crer. Hoje está sendo dado esse testemunho exatamente isso. Creia nisso aí. É possível esse despertamento, é possível esse avivamento, é possível essa cura, entendeu? Então a igreja não deve se desesperar. Essa é a mensagem que esse trimestre vai trazer. Não se desespere, porque Deus continua sendo o mesmo. Em momentos de crise, Deus tem um plano, Alian. Deus tem um plano maravilhoso. Agradecendo a presença da Alian, que acabou, né, tem um tempo que já chegou. Vamos para o texto, a leitura bíblica em classe. Ela está dividida em 3 momentos. Eu achei engraçado que ele pegou Daniel e depois Esdras. Ele fez de trás para frente. Esse pastor, ele não tem juízo. E realmente não tem, porque ele quis mostrar o depois, para depois mostrar como tudo começou. Então a primeira parte está em Daniel 9. Daniel 9, de 1 a 3. Depois a segunda parte está em Daniel 6, versículo 10. E a terceira e última parte, Daniel 2. Está vendo? Ele começa no 9, depois vai para o 6, depois vai para o 2. Nunca vi um pastor fazer um negócio desse, mas esse fez, né? Comentarista, deixa eu ver o nome dele que eu falei. Tem um objetivo aí, né? E como tem, eu vim descobrir depois, né? É o pastor Eurico Bergsten, né? Ele já escreveu mais de 90 lições da escola dominical, né? Ele é um grande consultor teológico, né? Então vamos ver agora Daniel 9, de 1 a 3. Quem poderia se habilitar? Daniel 9, de 1 a 3. Para fluir, presbítero, começa. E depois Daniel 6, 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, estendi pelos livros que o número dos anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as dissolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Menino entendido, né? Aqui já não é mais um menino, ele já está, né, na sua fase de idade. Mas vamos para Daniel 6, versículo 10 apenas. Daniel 6, 10. Quem achou? Pode ler, Tiago, em voz bem audível para que a galera, nossos irmãos, né? Daniel, 6, pois, 10. quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Insolente. Daniel, agora vamos para o começo. Chamei Daniel de insolente. Daniel 2, de 17 a 19. Capítulo 2 de Daniel, versículo 17 a 19. Aí é o começo de tudo, né? Agora ele fez uma linha do tempo regressiva. Não foi progressiva, foi regressiva. Ele regrediu. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o rosto dos sábios da Babilônia.
Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Que legal, né? Então, nesse caso aí de Daniel, você vê aí Daniel 2, foi quando apareceu aquele sonho perturbador a Nabucodonosor, e ele, entrou em oração. E numa visão de noite, Deus deu a resposta e Daniel louvou a Deus. Depois você vê aí em Daniel 6, é a questão do edito do rei, né? De que aquele que não adorasse seria lançado aos leões, né? Sim. E por último, já lá no final, é que Daniel começou a ver a questão do profeta Jeremias, de quanto tempo ainda iria durar o cativeiro. O Senhor disse: basta, os 70 anos passaram, vocês agora vão voltar para casa. Quem quer voltar para casa? Aí você pode dizer: nem todo mundo quis voltar, né? E a última parte aqui é de Esdras, livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 5, que é o que Deus vai realmente cumprir, né, desse sonho, dessa visão de Daniel a respeito do retorno. O que aconteceu no primeiro ano de Ciro? Esdras, capítulo 1, de 1 a 5. Quem achou? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Espantoso. Um rei da Pérsia que adorava várias divindades, inúmeras, de repente despertou o Senhor o espírito dele. Foi Deus que despertou. Deus usa até os índios para eles abençoar seu povo. Isso. Ele, como rei da Pérsia, poderia continuar, né? Ele era um conquistador nato, mas ele entendeu que Deus estava levantando. E ele disse: o Deus me deu tudo. Esse Deus do céu me deu tudo. E ele me deu uma ordem, que é para construir a casa dele em Jerusalém. E botou detalhes, veja, falou de dados, falou de ofertas, falou de sacerdote e levita. Meu Deus, o negócio foi completo, né? É como se fossem hoje, né? Os pastores e os diáconos, né? Sacerdotes e levitas, todo o corpo administrativo. E era para contribuir mesmo, né? E Deus despertou para subir, e todos aqueles deveriam ir com esse objetivo. Então ele não foi arrogante como Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele conquistou o mundo, mas não deu glória a Deus. Até que um dia ele chegou lá no alpendre do palácio e disse: essa é Babilônia, a cidade que eu construí com a minha força, com a minha inteligência. Na mesma hora Gabriel desceu e disse: por causa disso, porque você não deu glória, você vai ser tirado do domínio dos homens, e durante 7 anos você vai comer capim como animal, para você entender que Deus dá e Deus tira. É um negócio que toca mesmo, né, lá dentro da alma. E ele, naquele mesmo momento, foi comer capim. E comeu capim durante 7 anos. O poderoso Nabucodonosor, acho que Ciro ficou sabendo, né? Digo: olha, alguma coisa tem nesse Deus de Israel, alguma coisa tem nesse Deus de Judá. Eu quero fazer a minha parte e obedecer. Aí Deus observou o coração dele
e deu a ele esse espírito voluntário. Você agora vai cumprir a minha profecia. 70 anos acabaram, agora vamos voltar. Vamos voltar para Jerusalém, aliança. Vamos voltar para lá, porque é lá que está a casa de Deus e eu quero a casa pronta. Vamos reconstruir o templo. E foi reconstruído. O que parecia impossível, numa terra deserta, onde só tinha lobos e chacais, morada de espanto, porque Jerusalém foi reduzida a pó. E só ficaram lá os coxos, os enfermos, os cegos, os mutilados, porque não ia levar isso para a Babilônia, né? Levar doente, levar doença, Deus me livre. Então, mas aí Deus chamou todo mundo. Vamos reedificar os muros da cidade e vamos reconstruir o templo. E hoje é o que Deus está esperando, que haja reconstrução de muros, de vidas, de templos. Quem é o templo no Novo Testamento? É essa estrutura física? De jeito nenhum. O templo é eu e você. Nós somos casa de Deus. É esse templo que precisa ser reformado, precisa ser reparado. Às vezes tem uma pedra ali, né? A pintura está ruim. Tem que dar um retoque, não sei em que, mas a gente precisa reconstruir, remodelar. E a lição ela vem com essa perspectiva, né? Reconstrução. Princípios de Deus em tempos de dificuldade. Reconstrução da cidade e principalmente do templo. E aí nós temos 3 objetivos na lição de hoje. O primeiro é apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. O que levou Daniel a ser despertado a orar? Segundo, pontuar a resposta divina às orações. Será que Deus responde a oração? Eu lembro da cantora Cassiana, né? Galera, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Aí gente, o alimento é a palavra, eu digo, idiota, isso é uma poesia. Aí tem aqueles cri-cris que ficam pegando letra. Esse é antibíblico. Eu digo, não, meu filho, nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Tá vendo? Então, será que tem resposta? Qual foi? E por último, o resultado de um despertamento que foi gerado em Deus. O despertamento não é coisa de homem. Você pode até ter o desejo, ansiar, oh meu Deus, como eu quero. Mas é Deus que dá o ponto de partida. Ele que dá o start, né? O liga, desliga com Deus. E foi isso que Daniel entendeu. Ele chegou lá, né, naquelas orações, que Daniel era doido, né? Todo dia, 3 vezes ao dia, ficava orando numa janela para todo mundo ver que ele estava orando para Jerusalém. Caiu no buraco do leão agora, infeliz. Porque tinha que adorar o único rei, o único Deus. E agora o que vai ser, né? E Daniel é jogado na cova dos leões e teve todos os ossos quebrados pelos leões, não foi, presbítero? Não? Não mesmo? Deus livrou da boca do leão. Com certeza. Mas, presbítero, os leões estavam ali há semanas com fome. E agora, Tiago? Intervenção divina, né? A gente sabe pela história secular que o apóstolo João, diante do imperador Domiciano, foi lançado no caldeirão de óleo quente. Alguma coisa sobrevive no caldeirão de óleo quente? E ele disse, vou te dar uma chance. Eu estava lá assistindo a um filme, né? Aí, vou te dar uma chance. Se prostre diante de mim, porque eu, imperador romano, sou Deus. Eu exijo ser adorado. Todo mundo me adora, porque você não adora? Ele disse, não. Jesus ensinou a adorar somente ao Deus de Israel. Ser insolente. Então, joguem ele. E jogaram ele mesmo. E na cena do filme, passou até na novela Apocalipse essa semana, eu fiquei tão extasiado. É como o Tiago disse, a gente viaja nessas coisas. Aquele óleo borbulhando, o efeito especial, né? E ele dentro se levantando. Eu digo, mas você não mandou esquentar? Esse óleo não está fervente. Deus fez João escapar do óleo fervente. Quer dizer, é muita coisa. Já que é assim, para abafar essa história, eu vou mandar você para um lugar onde ninguém escapou até hoje. A poderosa ilha de Patmos, no mar Egeu, lá na Grécia. Quem chega lá, meu filho, nunca mais sai, se acaba. Porque se tentar escapar, os tubarões e as feras destroem. E lá vai ele. Lá mesmo ele ainda prega, né? O soldado que castigava ele foi, pregou e salvou a vida dele. Houve um naufrágio e João conseguiu salvar esse soldado.
Disse, como é que você me salvou? Eu digo, você já viu um velho ter força para alguma coisa, rapaz? Não fui eu que te salvei. O meu Deus me deu força, porque Ele tem um plano na sua vida. Pare de falar nesse Deus. Eu digo, mas Ele tem um plano na sua vida. Você vai ficar acorrentado. Eu digo, não importa. Eu não estou preso, porque meu Deus está comigo. E de repente, né, começa a ter aquelas visões e escreve o último livro da Bíblia, né, o mais magistral de todos, o Apocalipse. É algo só Deus mesmo, né, para fazer, e a gente não tem palavra, né, a gente fica, como assim? Vamos ao primeiro tópico então da lição, né, a introdução, né, a introdução diz o quê? Pode ler, presbítero, por favor. Os crentes fiéis brilham como a luz, lá em Mateus 5,15. Resplandece no meio de uma geração corrompida e perversa. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. foi levado ao cativo para a Babilônia. Daniel capítulo 1, versículo 1 ao 4 e o versículo 6. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito do rei da Babilônia. Foi levado cativo, perdeu tudo lá em Judá, tudo, todos os bens, tudo. Membros da família, né, possivelmente alguns deles mortos, porque eu não vou sair daqui, eu estou em meu Deus, então morreu, ou de flechada, ou de espada. E aqueles que foram submissos, e ele estava lá, em torno de 15 anos, elevado. O ano 606 a.C. foi quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Mas Jeremias, Isaías, todos os profetas, Ezequiel já tinham dito, olha, vocês vão. Ai, você é louco. Aí jogaram Jeremias num poço de lama, que ele, coitado, ficou enterrado até o pescoço, dias e dias lá, né? Porque pregou maldição, não pode, Jerusalém é intocável. Nós temos a arca, Tiago, eu tenho a arca dos 10 mandamentos, ninguém toca, se tocar ela, se alguém tocar naquela arca vai morrer. É interessante, professor, que nos dias de hoje as pessoas querem receber só profecias de bênção, de vitória, claro. Tudo. Nenhuma profecia de maldição. E eu acho que a melhor é a exortação, porque aquele coisa que fica afagando o ego direto, não mostra os erros, aponta algumas coisas que nós temos e nós precisamos fazer uma retrospectiva da nossa vida, analisar se está na conformidade da sua palavra, em nome de Jesus. É algo que nesse tempo que passamos nós temos que analisar e refletir. Não, e o pastor, o presbítero, aquele que prega e fala disso, não é para exortar mais. Só bênção, vitória e tal. Nós estamos na época das rosas, né? Mas não quer falar dos espinhos. Pregadores de rosa, prega os espinhos. É do meu tempo, assim, né? Entendeu? Então, a gente vê aí Daniel sendo chamado com 15 anos e foi. E aí, com o passar do tempo, ali mesmo na corte, quando chegou lá, todo mundo viu, no capítulo 1 de Daniel, já primeira prova, vocês vão ter que comer do manjar do rei. E aí, eita, no manjar do rei tinha todo tipo de animal imundo, impuro, que os judeus, né, por uma questão de consagração e por uma lei mosaica de higiene, não podiam comer. E aí Daniel, pela direção de Deus, disse, olha, nós não vamos comer, nem eu nem meus 3 amigos. No lugar dessas finas iguarias, traga legumes. Traga repolho, pepino. Me faz me tocar, analisar esses 15 anos, né, de Daniel. Sim. Onde ele recebeu os ensinamentos e absorveu na sua vida e manteve intacto, né, como servo de Deus. Ele foi criado isso, né? Ele foi edificado na formação da palavra de Deus, né? E quando chegou aos 15 anos, ele dizia, não vou comer esse alimento não, é bonito, é cheiroso, é gostoso. E o pobre Gaspenai teve que se virar. Eu digo, e agora? A dieta dos sábios, porque eles eram bonitos, formosos, eram inteligentes, né? Tudo isso eles tinham. E só ia para o palácio quem tinha realmente aptidão física e principalmente intelectual. Porque era o próprio Nabucodonosor que fazia interrogatórios.
E o cuidador daquele menino estava preocupado, né? As penais. Porque poderia... Para mim, um dos maiores eunucos, uma das pessoas. E morre. Poderia morrer. Claro. Morrer, né? Qualquer coisa que desse errado, A a responsabilidade era dele. A alimentação deles era o seguinte: eles iam ficar ali se ambientando e não iam para o rei, não, ainda. Depois de 3 anos de alimentados e tendo contato com a cultura dos babilônios, aprendendo todas as artes, né, mágicas, de ciência, matemática, tudo, aí eram levados à presença do rei. E é aí que Daniel faz essa proposta. Eu e meus amigos decidimos comer legumes. Mas rapaz, você comendo só legume, você vai ficar pior que os outros. E quando chegar lá na frente que o rei olhar, por que aqueles ali estão magrinhos, acabados, esqueléticos, enquanto aqueles outros estão todos robustos? E aí, eu vou dizer o quê? Quem vai morrer sou eu. Eu digo, faça o teste. Aí ele fez e percebeu que ele, não comendo aquelas iguarias contaminadas, tinha mais robustez do que os demais. Porque isso não foi assim, Daniel, eu descobri que essa dieta... Não, isso é direção de Deus. Muitas vezes você está em casa, meu Deus, estou com essa dor, o Senhor disse, faça um chá daquela planta que você tem ali, você vai, faz, toma, abençoa e acontece. Você não fica catando na internet receitas doidas, milagrosas, tomar aguinha com isso, aguinha com aquilo. É complicado, né? Se você que tem intimidade com Deus, você vê, às vezes você está com a cura em casa, uma planta, um medicamento, alguma coisa, né? Deus vai agir, né? É você e Deus ali, né? Mas a glória tem que ser dada àquele que deu todas as coisas. E Daniel e seus companheiros foram levados à presença de Nabucodonosor, e o rei os viu 3, 4, 5 vezes mais capazes do que os outros, tanto em porte físico como em intelectualidade. E em Daniel ele percebeu coisas maiores, porque Daniel era muito entendido em profecias, em sonhos e visões. Ele percebeu isso. Então Deus foi dando a cada um ali um tipo específico de ciência, para Ananias, para Misael, para Azarias, e para Daniel algo a mais, como sendo o líder daqueles meninos ali. É muito difícil não se contaminar em meio àquela cultura de idolatria e de prostituição. E eles escolheram ser santos, separados para Deus, porque eles sabiam que Deus estava com eles. Podia estar ali, mas cadê seu Deus agora? Você virou igual a mim. Os outros povos, Por isso, né? que é importante de nós ensinarmos os nossos filhos desde pequenininho, para que quando chegar nessa fase ele possa entender, né, o propósito, né, de amar esse Deus, de estar com integridade diante do Senhor. Essa parte quando chegar o confronto, né, que vai acontecer, né? Então o primeiro tópico diz assim: Daniel foi despertado para orar. Vamos lá? Pode ler, presbítero, por favor. Ao ler o profeta Jeremias, lá em Jeremias 29:10, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo. Na direção de uma mudança radical, que está lá em Daniel 9:2, assim Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza. Daniel 9, de 1 ao 3. E orou com perseverança em nome do Senhor Jesus. Sem palavras. Olha o que diz Jeremias 29:10. Coisa linda. Porque assim diz o Senhor: certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-os a vos trazer a este lugar. Após 70 anos, o Senhor traria o povo. E Daniel, com oração, com jejum, com saco, com cinza, orou com perseverança. Gostou, foi, da perseverança? Rapaz, perseverança é algo porque tem gente que desiste logo, né? Não, mas tem gente que desiste logo. Não tem tempo de estar perseverando. Né? É interessante que muitas vitórias veio anos depois de orações, de petição, de insistir, né, em nome de Jesus. Vários textos bíblicos nos mostram isso. E às vezes nós queremos como se fosse a internet, ou um WhatsApp, tudo rápido, ligeiro,
coisa tal, e nós temos que entender que tudo isso é... Mas esperar demora, né? Eu não Demora tenho demais. tempo. Ô Tiago, eu tenho tempo para alguma coisa hoje? Eu não tenho. Então eu quero aqui, agora e já. Então o meu Deus tem que ser assim. Entendeu? O meu Deus tem que cumprir os meus caprichos. E a perseverança vai para o brejo. Então a oração exige perseverança também. Ou seja, orar e esperar. E eu quero saber se um dia, 1 ano, 20 anos, 100 anos. Noé esperou 120 anos e não morreu por causa disso. Olha aqui, o texto aqui em Daniel, capítulo 9, versículo 4. Me chama a atenção. Diga. Esse texto aqui. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: Senhor, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam, e guarda os teus mandamentos, em nome de Jesus. É algo muito profundo. É um lamento, é um grito. Eu vejo ele ali se jogando no chão e batendo no peito e dizendo: Senhor, né? É um choro. Eita, mas homem não chora. Tá vendo? A Bíblia está cheia de profetas chorões, e um deles foi Jeremias, né? Jeremias chorava, escreveu tantas lamentações. Não gosto de ler Jeremias não, porque só tem tristeza. Mentira, né? Tem muitas alegrias também no livro das lamentações, né? Então vamos lá. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Pode ajudar. Isto dava-lhe condições de orar. A Bíblia diz, lá em Provérbios capítulo 15, versículo 8, a oração dos retos e o seu contentamento, e ele escutará a oração do justo. Provérbios 15, 29. Daniel não se misturou com o paganismo, vivia conforme a sua consciência, no temor do Senhor. Daniel era considerado um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Daniel 1:8, em nome de Jesus, para o Senhor. Repare só, ele estava ali longe de tudo, longe da família. Ele poderia dar uma escapadinha. Por que não? Pular o muro, fazer alguma coisa. É normal, eu sou jovem, dá. Não, mas ele preferiu se isolar do paganismo. Olha aqui, esse Daniel 1:8. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Não, por que não? Nem com o vinho que ele bebia. Okay. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ele estava ali e não tinha ninguém conhecido, então ele poderia muito bem ter qualquer deslize de conduta, que para os pagãos não tinha deslize. Para os idólatras, qualquer forma de vida era natural, porque cada Deus tinha a sua forma de ver. Mas ele tinha um problema sério com a sua consciência. É interessante que, se a gente for analisar as coisas do mundo, ele quer invadir as nossas vidas. E é nesse momento que a gente tem o confronto. E a gente tem que tomar atitude como Cristo e como cristão. E muitas das vezes, né, somos taxados, né, de pessoas, entendeu, que quer ser melhor do que a outra. Não, mas a gente olha do contra, lá vem não, aí tudo para ele é pecado. O que custa uma dosezinha, né, Alian? Oxente, uma cervejinha, o que custa? Um vinhozinho por causa do estômago. E aí começa, né, as aventuras pelo mundo bonito que temos aí, né? Esse mundo é maravilhoso, é lindo, mas onde está o meu Deus? Onde está a minha consciência, a minha fé? Daniel deu exemplo, ele se propôs, né? Ele se propôs. Não foi ninguém que propôs, não. Né? É ele mesmo. Eu não vou me contaminar, não vou comer, porque comida é rica. Imagina aqueles pratos mais saborosos do mundo, estava ali na mesa de Nabucodonosor. E o vinho era de primeira, vinho envelhecido, de muitos anos, o vinho top. Ele disse: eu não quero nem vinho, eu vou tomar água no lugar e não vou comer esses pratos finos, né? Escargot, caviar, nada disso. Eu vou comer legumes. E além disso, como tem algumas culturas, quando você renega aquilo, você ofende, né? É crime. Entendeu? Então, com isso, ele estava tomando uma atitude arriscada, né? Ele estava ofendendo Nabucodonosor.
Se Nabucodonosor ele deu o melhor. Não, tudo bem, ele tinha o propósito de colonizar, de impor a cultura babilônica sobre os oprimidos, sobre os cativos. Era para mostrar que tudo em Babilônia era melhor, então, inclusive a comida. Então todo mundo que chegava enchia os olhos, olha que mesa farta, ui, né? E comia mesmo, e aquelas comidas também eram consagradas a ídolos. Daniel sabia de tudo isso, tanto pela lei mosaica, não era permitido comer todo tipo de carne, como também não era permitido comer nada sacrificado a demônio. Então ele viu aquilo ali e percebeu, o espírito disse, é contaminado. Poderia ele olhar, rapaz, comer aquele negocinho aqui. De repente tinha um prato predileto dele. Né? Digamos, aquela lasanha muito gostosa, né? Aquela pizza, mas foi consagrada A, B e C, então eu evito. Eu estou com medo do demônio, digo não, eu estou me preservando. Exatamente. Porque meu corpo é o que mesmo? O meu corpo é só carne e osso e acabou, né? É uma luta, né? É. A carne e o espírito. A carne ela quer se inclinar. A minha vontade é comer tudo, devorar tudo, fazer tudo. E eu esqueço que eu tenho uma postura, que eu tenho um padrão a seguir. Daniel se propôs. 2. A estrutura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. O menino era perigoso, viu? Aos 15 anos já tocava fogo no inferno. Aí você diz, o inferno já tem fogo, mas esse aqui é diferente. Esse é fogo de Deus, né? Muitos crentes, é porque tem alguns erros de digitação aqui, eu peço perdão aí porque não fui eu que editei, né? Mas assim, mas pode ler, pai. Muitos cientes, É crentes, na verdade. crentes, né? Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Não, para que isso? Né? Somente visitam de vez em quando o culto de oração. De vez em quando, Daniel, porém, tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, Daniel 6,10, quando a sua própria vida, bem como de seus amigos e de todos os sábios da Babilônia, estava em perigo. Daniel alcançou o livramento, a vitória, através da oração, está lá em Daniel, capítulo 2, versículo 18 ao 20. Daniel era, portanto, experiente da vida de oração. Aí separei esse versículo aqui, Romanos 12. Essa aí é ótima. Que fala assim: alegrei-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Tudo que eu não quero hoje é isso aí. Eu não tenho tempo, Tiago, para essas coisas. Me alegrar em quê? Na tribulação. Quem quer tribulação? Meu filho, eu fui salvo para ter vida boa, para viver no luxo, na riqueza, porque o evangelho é isso. Eu só entendeu? quero profecia de vitória. É claro, eu só quero a bênção. Não, isso aí não. Esse ciclo da oração vai ser bom porque vai vir aquela não é de Deus não. Esse é negócio de santificação, É. de oração, Isso. de jejum, não. Isso, Deixar de comer minha comida para jejuar, não. De jeito nenhum. Deixar minha manhã, de café da manhã, regado. Tanta coisa guloseima, né? Oh, meu Deus. Tantas quitutes. Não. Paulo aí exagerou, né? Mais uma Tiago vez. tá ali rindo ali. Paulo exagerou aqui porque ele pediu coisas absurdas, né? É verdade. E o pior de tudo, perseverar com paciência. Quem tem paciência hoje, tio Cícero? Ninguém tem paciência hoje. Não, pra quê? Eu quero é pra agora, é pra ontem, é o Deus da lampadinha, né? Que eu esfrego. E é do fruto do Espírito. Tá vendo que as coisas do Espírito Santo são sempre assim. Levam tempo para maturar, para construir, porque não é um fogo de palha. É aquela professor que às vezes... Não é aquele barco de fogo. Como seres humanos, de carne e osso, às vezes a gente querendo não. sair, né? Porque Isso. somos seres humanos, porque o homem, a mulher é um momento, né? Sim. É um momento, é a hora. E é neste momento que a gente tem que exercitar. Né? Não é fácil. Eu estava dizendo a Tiago, né? Eu digo, olha, a gente prepara a lição, eles e tal. Eu digo, eu já tentei de diversas maneiras estudar, eu vou falar isso, vou falar aquilo. Mas eu já levei tanto na cara, o Espírito Santo já me bateu tanto, ele disse, você não vai fazer o que você quer. Eu digo, mas o que custa? Você não me deu inteligência sobre as ciências do mundo? Eu digo, sim, é outra coisa. Ele disse para mim, isso é outra coisa.
você vai falar agora de acordo com a minha ciência, então deixe que eu falo. Pare de se programar desse jeito, porque o cientista da metódica primeiro faz isso, depois faz aquilo. E eu fazendo escondido, né? Porque Deus não vê nada, né? Eu fazendo escondido, né? Às vezes Deus quebra o protocolo, né? E comigo não adianta, eu desisti, Tiago. Como eu disse, eu desisti. Olha, seja o que Deus quiser. Essa é a liturgia. É o formato do papelzinho da missa. Aquele folheto domingo que eu usei muito. De vez em quando eu ainda leio, eu entro lá no site católico e vejo. Tem muita coisa tem coisas bonita. interessantes. Tem muita coisa bonita, mas fica todo engessado. Toda palavra dita é o que está ali. Até latim está aqui, atim. Não é essa formatação que o Espírito Santo deseja. Ele tem, o seu foco é mostrar isso. Agora, como vai ser conduzido, se entregue na hora que vai acontecer. Porque muitas pessoas que estão do outro lado, né, que estão na igreja, precisam de uma palavra, sim. E às vezes é aquele mesmo sentido, tem uma direção. E eu não sei o que o outro está sabendo do que está passando, mas aquele que nos usa sabe. Aí de repente ele dá uma parada, poxa, fale isso. Então é aí que está o instrumento de Deus, né? 3. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Olha, durante o momento da oração, mudanças drásticas iriam acontecer. Que tipo de mudança, presbítero? O rei da Babilônia estava em guerra com Medes e Persas. O rei da Babilônia era na época Nabonido, seu filho Belsazar, e estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma grande festa para os seus grandes e estava já embriagado. Mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagano da Babilônia. Eles e todos os seus convidados beberam no vinho desses vasos santos. Daniel 5, 2 e 4. Houve também uma intervenção divina. Foi? O rei viu que os dedos da mão de um homem escreviam na parede de fronte do castiçal. Daniel 55. Capítulo 5, versículo 5. Acabou-se a alegria da festa. Eita! E o joelho? E o joelho do rei começou a tremer. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente, Daniel foi introduzido na festa. Daniel 5,13. E interpretou o texto escrito na parede. Entre outras coisas estava escrito: dividido foi o teu rei, e deu-se aos medos e persas. Daniel 5,28. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos caldeus. Daniel capítulo 5, versículo 30. E quando Deus entra na história... É complicado. Veja, Nabucodonosor já tinha morrido, né? Aí Nabonido, que era o genro do rei, acabou assumindo, né? Porque não havia um varão na idade específica, né? Belsazar foi criado um pouquinho distante, voltou, mas Nabonido vivia mais em outros lugares porque ele era um astrólogo, ele observava muitas estrelas, ele fazia cálculos lunares e vivia sempre no templo da deusa da lua ou do deus do sol. Resultado, Belsazar acabou assumindo precocemente e de maneira maligna, impondo regras e colocando o povo de Deus em situação de vergonha, de vexame. E aí chega ao máximo de, numa festa, mandar buscar os vasos sagrados que estavam guardados lá. Nabucodonosor tirou, mas nunca usou os vasos do templo. Nunca. Botou lá no templo dele e ficou lá. Mas eu vou fazer mais do que meu pai. Eu vou trazer os vasos e vamos beber vinho nele. E começaram a beber. E na hora que começa a beber aquele vinho, aparece uma mão com dedos. E eu creio, professor, que Daniel estava muito triste naquele momento, né? Totalmente muito triste. Às vezes, nós, como servos de Deus, vem certas situações e a gente quer, às vezes, intervir lá. Não pode correr cá. Espera. Daniel não abriu a boca, ficou em silêncio só esperando. Espera que Deus vai intervir. De uma forma ou de outra, eu creio assim. E interviu. Ele escreveu lá aquelas palavras, né, no dialeto dos medos e persas, mene, mene, tekel, passim. E aí ele e todo mundo ali doido, sem saber que é isso. Aí quando Daniel chega,
Eu digo, rapaz, que loucura você fez, né? Pesado fostes e achado em falta. Seu reino vai ser dividido e entregue aos medos e persas, porque você não honrou ao Deus do céu como teu pai fez. Nessa mesma noite será tirado do trono. Pronto, ajoelho batendo e tal, e foi justamente quando entrou, né, os generais, né, Ciro e Dário, invadiram lá, e Belsazar é assassinado ali, sua mãe também, a rainha mãe, enfim, aquela corte, e chegaram até Daniel dizendo, né, você Daniel, sou servo sim, temos referências a seu respeito, você vai continuar na liderança dos sábios, porque você é um homem íntegro, né? E aí foi quando Deus honrou a integridade do menino de 15 anos que decidiu não se contaminar. Há quanto tempo tem isso, Tiago? Olha, digamos que mais de 30, 40, 50 anos depois, Deus honrou aquela promessa. Há quanto tempo ele teve que esperar, né? Para continuar como ministro daquele império, que agora não era mais dos babilônicos, agora era dos medos e persas, né? A Média e a Pérsia eram reinos próximos que se uniram e conquistaram, né? Porque você tinha a estátua de Daniel, a estátua de Nabucodonosor, a cabeça de ouro, o Império Babilônico tinha caído. E agora você entra na parte dos peitos e braços de prata, que é o Império Medo e Persa. E Daniel passou por esse império também, até o final de sua vida. Ele viu a cabeça de ouro e viu também os braços e o tórax, né, de prata, né, o Medo e Persa. Então, Deus honra e no tempo certo ele intervém, né? Foi morto Belsazar, rei dos caldeus. 2. Resposta às orações de Daniel. Eu vou começar aqui essa introdução, depois a gente passa. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias 29:10, como lemos, né? Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Olha o resultado da oração. Demorou, mas quando chegou o tempo de Deus, as coisas começaram a fluir de uma maneira que deixou todo mundo espantado. Ciro foi chamado até de meu ungido. Deus, o Deus do céu, chamou Ciro, um rei pagão, de meu ungido. Eu nunca vi Deus chamar alguém de ungido, como foi dito ali a Ciro. Nem Nabucodonosor, que foi cabeça de ouro, o maior império que o mundo já teve, nem contra os faraós do Egito, nenhum deles. Mas Ciro, uma coisinha de nada, que se agigantou, mas no coração dele aceitou a esse Deus. Primeiro subtópico: a Bíblia relata o que realmente aconteceu. E foi o que aconteceu, presbítero? Lá em Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Que há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que em Judá, e edifique a casa do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Aconteceu ou não aconteceu? No primeiro ano, não foi no segundo, não foi no 10º. Assim que Ciro assume o trono do Império Medo-Persa, Deus levanta, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Então veja, Deus utiliza nessas ferramentas humanas, independente de ser idólatra, pagã, para cumprir, e como disse a Lian, para trazer benefício ao seu povo, para trazer refrigério ao seu povo, para dar um alento e cumprir as suas profecias. É um negócio belíssimo, né? E suba a Jerusalém e edifique a casa do Senhor, porque Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Como é que pode? Uma pessoa que nunca tinha pisado os pés em Jerusalém, fala de Jerusalém de um jeito tão carinhoso. Ele habita lá, então tem que ser feita a casa desse Deus lá, entendeu?
Talvez a compreensão dele não fosse tão, que ali, que Deus habitaria numa casa, como os outros deuses, né? Que tinha as imagens, né? Não, mas ele tinha essa compreensão de que Jerusalém era um palco, era uma cidade especial para o É povo. interessante onde tudo começou, né? Uhum. Tudo começou biblicamente, entender tudo. Eu acho que tem um significado muito importante, né? Jerusalém. Né? Tem sim. Desde o início da história, né? É. A começar lá por Melquisedeque, que era sacerdote e rei de Salém. Lá em Gênesis já aparece um lugarzinho chamado Salém, de Gosh, né? E essa cidadezinha do nada começou a ter a sua estrutura, foi invadida pelos jebuseus na época e ficou à mercê desses bárbaros. E aí depois, né, é que o povo de Deus, ao sair de Canaã, ao sair do Egito, ao entrar em Canaã, aí toma, conquista, né, E pelas diferentemente, né, do povo de Deus, o povo de Israel, ele não idolatrava, Não. como né, o babilônico, Sim. idolatrava Isso. seu país, né, coisa tal, não. Ele tem um significado, entendeu, espiritual. É, tudo como uma porta que se abre, né, como algo fantástico que aconteceria no futuro. E realmente aconteceu. O Filho de Deus se fez carne e morreu lá em Jerusalém. Aí pronto. Aí agora é que Jerusalém se tornou realmente o divisor de águas, porque foi ali que o Filho, o Verbo, morre. E é ali também que o Verbo ressuscita. E morrer e tal, tudo bem, mas morrer e ressuscitar é o que o diferencia, né, Jesus Cristo dos outros líderes espirituais. 2. Conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Olha só, mas tudo foi como diz a Bíblia. Como disse o meu querido Alian, tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou que, Alian? Pedimos ou pensamos, está em Efésios 3:20. Deus nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. Primeiro, todos os judeus seriam liberados para voltarem a ajudar, caso quisessem. Não era uma obrigação, você vai ter que ir. Entende, Tiago? Não era. Você ia se quisesse. Está lá em Esdras, capítulo 1, versículo 3. Segundo, receberam permissão para reedificar o templo. Uma permissão real não volta atrás. Tem o selo dos Medos e Persas, ninguém muda. Entendeu? E 6, letra C, todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além-rio. Quer dizer, ainda usou os tributos do Império Medo-Persa para ajudar na edificação da casa. É demais, Charles. Isso é demais para mim. Quer dizer, além de dizer, você pode ir para Jerusalém, mas se você quiser ficar, você pode. Vocês vão ter o direito de reedificar, mas e o dinheiro, Tiago, vai vir de onde? Dos impostos, do cofre real. É claro que a população toda foi convocada. O que você tiver para contribuir, contribua. Ouro, prata, pedra, mão de obra, gado, o que for. Mas o principal é do cofre real, que não era barato, né? O cofre real, o tesouro real era então, porque à medida que ele conquistava um povo, ele ia levando os tesouros, ele ia arrastando. Foi o que aconteceu com Jerusalém quando Nabucodonosor entrou. O que é que Jerusalém tinha de mais sagrado? O que estava lá no santuário. Então era tudo peça de ouro, a arca, a mesa, castiçal, era tudo, né? Foi levado. E tocaram, não aconteceu nada, ninguém morreu. Levaram a arca dos 10 mandamentos, Tiago, ninguém morreu. Pegaram no castiçal, ninguém morreu. Na mesa, na pia de bronze, ninguém morreu, entendeu? Então veja que se não tiver a presença de Deus, é uma caixa. E a casa de Deus já tinha sido esquecida naquele tempo da invasão. Então não adiantava correr, olha, a arca dos 10 mandamentos vai nos proteger. Não, é só uma caixa. Ela é simbólica, né? Se não tiver a presença de Deus, se não tiver a glória de Deus, nada funciona. Essa de ouro, coisa tal, essas coisas que estão idolatrando. É só um pedaço, é só uma matéria besta, entendeu? Porque ali era um significado. Se Deus estivesse sendo realmente adorado, ninguém chegava perto, não. É por isso que usa Sim. essas coisas, entendeu? Para querer idolatrar. Isso. Aí pega um instrumento que tinha um símbolo e aí utiliza isso como algo sagrado, quando na verdade não há. Como tem igrejas por aí, templos que dizem, não, ali só pode subir o presbítero ou o pastor. E tem que tirar a sandália, porque o lugar ali é santo. Eu já vi de tudo isso, Charles. São 30 anos de caminhada no Evangelho e eu já vi isso tudo. Não,
cuidado, não toque ali, porque ali é o lugar santo. Divide, sabe? Lugar átrio, lugar santo e lugar santíssimo. O átrio é lá fora, aqui é o lugar santo, onde fica a membresia, e o lugar santíssimo, Por isso onde que o fica... véu do templo se rasgou, né? Não, para muita gente não. Para esses não. Aí lá em cima, Tiago, é só os coroados, só os presbíteros, viu? Ai do diácono, do auxiliar, seja lá de quem for, de chegar ali. Então, são mitologias que são herdadas de tempos antigos que não tem sentido mais. Nós estamos na era do Novo Testamento. Reverência, santidade continua valendo. Mas não é esse ponto. Vou tirar a sandália porque o lugar é santo, porque Jacó fez isso, porque Abraão fez aquilo. Olha, para com isso, né? Daqui a pouco eu vou trazer o culto judeu, como muitos fazem por aí, né? Deixa pra lá. Bom, e letra D, os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel. Entra Zorobabel aí na história. Nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro para serem transportados de volta para Jerusalém. Aqueles vasos que o idiota, o profano de Belsazar, né? Esses vasos vão voltar todinhos para a casa de Deus, aos cuidados do governador Zorobabel, que também era um ministro do Senhor, que também era um sacerdote do Senhor, né? Leva para lá, dentro do que a lei desse Deus, eu não conheço muito, mas esse Deus tem uma lei, siga tudo que ele determina, né? Que vai em carros de boi, é aquela coisa toda, carros de bois novos, com bois que nunca lavraram na terra, todo aquele, sabe, todo aquele ritual que Deus exigia, e leve para lá, e não quero nada aqui que seja da casa de Deus, tem que ir do local de origem. Então, só temos a glorificar, porque Deus não esquece, né? Não esqueceu do seu povo, e não está esquecendo de nós nos dias de hoje, pode ter certeza. E não confunde a voz de ninguém. Não, de jeito nenhum. Qual é o resultado de um despertamento proveniente de Deus? É o terceiro e último tópico. Qual o resultado disso, né? Quer dizer, o despertamento aconteceu aí já. Deus mandando o povo voltar, né? Os objetos sagrados indo, a liberação para construir o santuário. Qual o resultado disso? O primeiro, presbítero, o rei Ciro foi despertado onde? No corpo, na alma ou no espírito? Em Esdras, né? Isso. Capítulo 1, versículo 1. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Foi bem na fonte, né? É interessante que espírito é minúsculo, né? Que é o espírito humano. Não é o espírito maiúsculo, não. Tem muita gente que se confunde. É maiúsculo, é minúsculo, é maiúsculo, é o espírito. É o Espírito Santo, é Deus mesmo, né? E o minúsculo é o espírito nosso, é com quem nós temos a conexão com o eterno, né? Pode continuar. Talvez por meio desse contato com Daniel é que Ciro veio conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Será que Daniel foi uma boa influência para Ciro? Claro que sim, a fama de Daniel já corria o mundo, né? Todo mundo sabia, lá em Babilônia tem um sábio, tem alguém de caráter, nunca traiu Nabucodonosor, nunca traiu Nabonido, nunca traiu Belsazar, então certamente vai continuar se mantendo assim, entendeu? A fidelidade do servo de Deus continua valendo até o último dia. E ele tinha a opção. Tinha, sim. Né? Tinha. O rei Ciro, né? Sim. Né? Não, vi os feitos de Daniel, mas eu não quero... Não, eu confio nos meus. Eu confio nos meus ministros, como eles chamam, os sátrapas, que eram os oficiais, né, os administradores dos medos e persas, eram chamados de sátrapas. Eu quero eles aqui, meus governadores. Não, eu vou ter meus governadores, mas o presidente deles vai ser Daniel. Isso gera um ciúme, Tiago, porque esse cargo que você ocupa é meu. Eu que tenho que estar aí, entendeu? Eu preciso de luzes, de holofote. Eu quero estar em evidência, eu quero estar sendo filmado. Eu quero estar na live, entendeu? Eu quero estar com o meu canal. Olha, gente, olha os likes, olha o joinha, entendeu? Vivemos de joinhas hoje, de likes. Né? Meu Deus do céu. Em que ponto paramos? Vamos divulgar a palavra, vamos divulgar. Quanto mais gente participando, melhor ainda. Mas isso não é o objetivo. É uma competição de likes. O meu canal tem mais do que o seu, viu? Eu sou mais famoso que você. Eu tenho mais influência. Mais seguidores. Eu sou um digital influencer. Eu sou a new YouTuber.
Então vivemos nesse mundo das Porque o influências. objetivo não é engrandecer Deus, É. é a nós, né? Quer dizer, isso. é para que a gente venha, entendeu? Desaparecer e Isso. ele aparecer. Né? Isso. Se for esse o objetivo, Se for esse o objetivo, Deus está então, sendo honrado. é. Mas não, se não, Nesses momentos de pandemia é exatamente isso, né? A tecnologia nos ajuda. Glória a Deus, é um instrumento de Deus para nós, né? Está chegando onde aqueles mais distantes, né, estão, né? Aqueles Desviados, os desviados vão ser tocados. Eu encontrei alguns, professor, eu gostei daquela aula do senhor que tá. Digo, glória a Deus, coloca aí, adiciona aí, acompanha o nosso canal. Nós temos no YouTube, nós temos no Instagram, nós temos no Facebook. Veja a plataforma mais adequada para você e estamos nela, entendeu? E o cuidado, o zelo, o layout que foi feito, muito bem feito, com abertura. Olha, nosso grupo é maravilhoso, sabe? Porque Deus deu assim pessoas capacitadas. e tem muita gente acompanhando aqui. Viu? Eu me Tô sinto vendo honrado, aqui, né? No Ninguém- YouTube, no e eu- Facebook. e eu nem fiquei- tenho certeza que estão sendo alimentados Amém, através, E se entendeu, da sua instrumentalidade. Se tiver alguma pergunta aí, alguma coisa, porque eu quando começo a falar, eu acho que eu tomei água de chocalho, sabe, Tiago? Alguém tem que desligar, socorro! Né? Aí, Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos Exércitos. Pode ler? O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender esta lição, lá em Daniel capítulo 4, 30 ao 37. Por isso foi comer capim. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Saulo assolava, perseguia, fazia e desfazia. Quem podia era ele. Mas quando se encontrou com Jesus Ih, no caminho de Damasco, ai. o que aconteceu? Caiu por terra. Caiu do cavalo. Literalmente. E apenas pôde perguntar: quem és o Senhor? Isso é Quem é? Quem Né? é? Está lá em Atos capítulo 9, versículo 5. Isso. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Olha ele aí, Jesus, olha 1 ele aí. Coríntios 12, 3. Deus já estava preparando o coração, né? Quem é, Senhor? Quer dizer, Nabucodonosor demorou, foi comer capim. Tudo bem. Nabonido ficou na corda bamba, nem disse sim, nem disse não, ficou na indecisão. E Belsazar declarou que Deus não é nada. E morreu daquela forma trágica, batendo nas pernas na frente de todo mundo. Joelho vacilante, né? E aí você vê o caso de Saulo, né? Perseguia, mandava, desmandava, fazia de tudo isso, mas aí o Senhor... E é interessante tomou. aqui, né? Uhum, Que ele fala: quem é o Senhor? isso. E Porque ele escutava aquela voz, aquele clarão, quem é? Quem é esse? E os outros que estavam com ele não viram nada, só ele viu. E agora, quem é esse? E é aí que ele se torna assim um apóstolo, porque ele foi comissionado diretamente por Jesus Cristo e foi incluído no colegiado, né, dos apóstolos do Senhor. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Diz assim: os vasos sagrados haviam sido roubados lá do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e foi guardado no templo pagão de Babilônia. Está lá em 2 Crônicas 36, 18. Olha que absurdo. Tirou do templo do Senhor e jogou lá dentro do templo, né, de Dagon, né, do grande Marduk. Marduk era terrível, né, o deus vampiro. E estava lá com os vasos do Senhor, né? Ciro, ele agora faz uma coisa diferente. Ele era o responsável por eles. E, mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Eram vasos de ouro puro, gente. Obra de ourives. Bezalel e Oliabe, na época do tabernáculo, construíram aqueles vasos. Fizeram com todo detalhe, com engaste, conforme o modelo que Moisés tinha recebido, né? Eram vasos caríssimos, mas ele disse: não são meus não, são do Senhor. Leva para lá. É o tesouro de Israel. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Olha o caso de Zaqueu, o chefe dos publicanos. Quando Zaqueu teve seu encontro com Jesus, o que ele fez? Ele quis devolver o que havia ganho com usura. Lucas 19:8. Ele chegou a dizer: se eu tenho defraudado, se eu tenho surrupiado, e ele fazia isso muito bem, ele cobrava 4 vezes mais, tio Cícero, dos impostos. Ele diz: eu vou devolver quadruplicado. E começou a devolver assim que Jesus dormiu na casa dele. Deus dormiu lá em casa, né? É um hino do Voz da Verdade.
fez o meu lar renascer. E foi isso. O que aconteceu com Zaqueu foi esse novo nascimento. E ele disse: a partir de hoje eu devolvo tudo. Não vou pegar mais nada de ninguém. Não vou viver pela usura. E foi isso que Ciro também... Ciro não se encantou. Ah, muito ouro. Um castiçal daquele, no mínimo, tinha uns 10 quilos de ouro. 10 quilos de ouro custa quanto hoje? Quanto é 1 grama do ouro? É muito caro, né? Enfim, mas ele não teve por usura. E aí, presbítero? O rei Ciro recebeu bênção, senhor. Um rei pagão recebeu bênção. Poxa, mas a bênção é só para o crente. É só para os super santos. Viu? O povo do mundo não recebe bênção não. Só crente. Olha aí o que aconteceu. O povo do mundo que se converte. Olha aí. Pode ler, por favor. Diz assim: o profeta Isaías, 200 anos antes, Isso. profetizou acerca de Ciro, chamando de ungido do Senhor. Isaías de 45:1. Olha aqui. Ungido? Olha que fala aqui. Não, mas isso deve dizer na Bíblia, errado. está na Bíblia. Não, Está na Bíblia. Deve... Se está na Bíblia. Não pode, isso está errado. Deus falou, 45:1. Meu Deus, como é que pode? Veja aí, 45:1. Rei... É um rei. Vixe. Assim diz o Senhor, olha. A quem? Ao seu ungido. A quem, rapaz? A Ciro, Misericórdia. que toma pela mão direita, Ai, para abater as nações diante da sua face. eita. E o que mais? Eu soltarei os lombos dos Dos reis para abrir Diante dele o quê? as portas. E as portas? Não se fecharão. Me lembrou de abrir a porta e fechar a porta, né? Nós temos o poder de ligar e desligar a face da terra. Eu volto ao que a gente tinha dito no início: o poder da influência do servo de Deus. Aquele até texto apocalipse, né? Que abre E ninguém fecha. E fecha. e ninguém abre. A chave de Davi, né? Enfim, tem todo esse simbolismo. Ele chamou Ciro de meu ungido. Rapaz, forte, Tá vendo? né? Isso nos permite entender o que, presbítero? Pode continuar aí. O que dá para entender aqui que ele fala. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênção para o coração do crente, em nome de Jesus. Então Ciro já era um crente. Mesmo sem entender as coisas, ele já foi movido pelo Espírito Santo. Isso não é de homem, isso vem de Deus. Despertamento, avivamento, não vem de homem, vem de Deus. Deus vai tocando em um e outro, em um e outro, e aí aquele fogo vai incendiando e vai passando adiante e a coisa acontece. Quantos testemunhos de pessoas, principalmente nesses últimos dias, o islamismo mesmo, Sim, pessoas que são despertadas em sonhos, Isso, em visões, isso. e coisa tal, e começa a conhecer esse Deus, começa a se despertar, né, conhecendo mais a sua palavra, e com isso se entrega. Muitos judeus se tornando messiânicos, quer dizer, aceitando o Messias Jesus Cristo, né? O que para eles seria uma afronta. Primeiro que achem que o Deus eterno não tem filho. Como não? A palavra diz, né? Em vários momentos, no Salmo, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como é que Deus não tem filho? Como é que está isso na Torá, né? A tradição cegou tanto esse povo judeu que chegou a dizer que é uma blasfêmia dizer que há um filho de Deus. E Jesus pela foi condenado por consciência isso. humana, pela análise humana, é muito difícil você converter um islamismo, um judeu, isso. um índio que tem suas crenças, mas muitos têm se convertido, porque é coisa sobrenatural, irmão. A palavra foi pregada, foi dado o exemplo, o testemunho, e a pessoa fica impactada. É isso que tem que haver. A minha mudança, o meu jeito de ser, conquista. Eu vou, aquela pessoa ali, me sinto tão bem. Estou ao lado de Tiago, eu me sinto uma paz. Irmão, ore por mim. Já aconteceu? Tem gente que chega, mas Deus está me mandando pedir a você poderia orar por mim? Nem sei se você é crente, mas eu quero que você ore. Já aconteceu, eu digo, que negócio esquisito, né? Mas é Deus. Daniel impactou a vida de Ciro, tenho certeza. Com certeza. Foi um impacto daquilo. Entendeu? Esse homem é diferente. Também, né? Desde pequenininho. Aos 15 anos já disse na cara do rei: eu não vou comer essas dos pés de iguarias. Deus, né? Não vou comer essas guloseimas. Olha, que coisa. Né?
Bem, a gente ficaria o dia inteiro, né, falando, é muita coisa linda para falar, né, mas vamos finalizar aqui, lendo aqui a síntese do tópico, que diz o seguinte: o rei Ciro veio a conhecer a soberania divina e ver Deus como o Senhor dos céus, e por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Quer dizer, ele reconheceu pelo testemunho de Daniel, reconheceu pelas obras que estavam ali, né, e foi influenciado. E aí vem algumas perguntinhas a respeito do que falamos hoje. Eu vou lendo as perguntas, o presbítero vai dando as respostas aí. Com quantos anos aproximadamente foi Daniel levado à Babilônia? Essa é difícil. E aí? Olha, Tiago está ali assim, olha. Já está fazendo a mímica dele. O que quer dizer isso? Só que ele está dizendo, para aí, Maurício, já acabou o tempo. E você em casa aí, que assistiu essa live aí? Com quantos anos, hein? Isso. E aí, quantos anos? Oi? 555. 3 vezes 5? 15 anos. Que escritura profética levou Daniel a orar e a jejuar, hein? Qual foi a profecia? De qual profeta? Foi o profeta quem? Que ele leu e lembrou, né? E 29:10. De quem? Do Chorão. Do Chorão, Jeremias. Jeremias. O profeta Jeremias, né? Ele foi citado aí por Daniel. O que estava escrito ali? Em Jeremias 29:10. O que estava escrito? Uma escritura o quê? Profética. Dizia que está chegando o quê? O fim do cativeiro dos judeus. E quando Deus fala, Deus cumpre. E temos certeza que para nós brasileiros e para todos que estão passando por essa epidemia, né, nós já podemos também declarar a mesma coisa. Profetizar e crer. Qual é a profecia? Em nome de Jesus. Que esse cativeiro chegue ao fim. Em nome de Jesus, é nossa oração hoje, que esse cativeiro termine. Em nome de Jesus. Vai passando pela prova. Dando glória a Deus, né? Que aumente os casos de cura. É essa a nossa oração. Senhor, mais cura para a nossa nação. Já está chegando a 1 milhão, né? E que esse vírus seja neutralizado. É nossa oração. Que o cativeiro termine. Nós temos sentido isso, eu não sei, mas eu no meu coração... Tem alguns estados que já está estabilizando. Eu digo, meu Deus, já está acontecendo. O cativeiro, Alian, está acabando, né? Os 70 anos, né? No caso, claro, não passou esse tempo todo, mas numericamente, né? Esse tempo, esse período está passando. E serve de despertamento. E é para despertamento. O que aconteceu no primeiro ano de Círio, rei da Pérsia? O que ele fez? Aliás, não foi nem o que ele fez, né? É o que alguém fez. Quem foi que fez? O Senhor o quê? Eita. Despertou o coração do rei. Em favor de quem? Do povo de Judá. Favorecendo o retorno deste à terra prometida. Que o Hashem, como dizem os judeus, né? Yahvé, o Todo-Poderoso, o Eterno, ele continue despertando o coração do rei, do presidente da República, do governador de Sergipe, do prefeito de Areia Branca, de todas as autoridades do legislativo, do judiciário, para que realmente se voltem para o Eterno e digam: só o Senhor é Deus. Já foi profetizado, já foi declarado, ninguém toma. Entendeu? O Brasil é do Senhor Jesus. Já foram muitos atos proféticos e apenas estamos nos apegando nesses atos que já aconteceram e reforçando a tese: o Brasil está curado em nome de Jesus. Essa é a profecia. O Estado é laico. Isso. Mas o Estado é cristão. Sim. E serve ao Senhor. Serve, Jesus, né? serve, exatamente. Cite um exemplo bíblico de um despertamento verdadeiro, lá do Novo Testamento. Oi? Qual foi o despertamento? Uma pessoa. O baixinho, é? O baixinho. O nanico. Segura lá na figueira brava, para observar, né? É doido aquele homem. Rapaz, como é que eu, Tiago, um homem rico, de posse, vou subir numa árvore para ver um certo Galileu, um louco que passava ali cheio de multidão, cheio de pessoas. Mas sabe o que dá para entender, professor Deus? E ele foi visto, né, no meio da multidão, naquela árvore escondida. Ele estava escondido. Ninguém podia ver ele não, viu? Estou escondido. Mas Jesus fez o quê? Mas o que dá para entender, sabe o quê? Não. Quando o homem e a mulher, ele abre o coração para o Criador, entendeu? Ele começa a transformar. E a pessoa começa a entender de que estava fazendo coisas que não estavam agradando, né? Isso. E começa a se despertar. E aquela
aquela ânsia, aquela vontade, né, de se entregar ao Criador, entender e dizer, não, realmente eu preciso mudar a minha conduta e a minha história, em nome de Jesus, né? E ele conseguiu, né? Graças a Deus. Zaqueu entrou, subiu ali, Jesus parou, olhou, desça que eu vou ficar na sua casa hoje. E a partir dali a história mudou. Nosso muito obrigado, né? Que Deus nos abençoe. Daniel orou por um despertamento e aconteceu o milagre. Nós estamos orando pelo despertamento do Brasil. E o milagre está acontecendo. Eu não vou dizer que vai acontecer, porque desde o primeiro dia que o coronavírus chegou por aqui, Deus já entrou com providência. Você crê nisso? Aconteceu. Muitos casos de morte, tudo bem, tivemos muitas perdas, estamos tendo, mas também muitos casos de cura, de milagre, de restauração. A igreja continua intercedendo, continua de joelho, continua orando, continua clamando. Eu, você, todos nós. Não vamos espalhar o pânico, vamos espalhar o Evangelho, vamos espalhar esse Cristo, esse Deus que mesmo em meio à pandemia, Ele tem planos de vitória. Mas nessa vitória barata da teologia da prosperidade, de riqueza, não estou falando de dinheiro, estamos falando de encontro com Jesus, que é o que mais precisamos nesse momento, de se encontrar com Jesus, de ser servo de Deus, né? E de levar adiante essa palavra. Dar notícias boas, né? Boas notícias. Eu sei que é difícil, né? Muitos perderam seus entes queridos. Em todas as famílias. Neste momento que damos palavra para confortar, né, os corações, mas não podemos parar de se alegrar no Senhor, em nome de Jesus. Então, como a gente está aqui falando desse tema de oração, de clamor, queria convidar o nosso irmão auxiliar Tiago e auxiliar Alian, né, para se estar aqui na frente, para fazer uma oração, um clamor, né, pela nossa nação, pelas nossas autoridades, e agradecer, né? O nosso irmão auxiliar Alian vai estar orando, né, pela nossa nação, pelo nosso estado, pelo nosso município, e depois o auxiliar Tiago estará agradecendo ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aprendendo a palavra de Deus. Eu queria convidar os dois aqui, nós iremos abrir um pouquinho. Abrindo espaço, né? A manter o distanciamento social. É verdade, nome de Jesus. Vem para cá, Tiago, também. Nosso irmão Alian estará orando, depois nosso irmão auxiliar Tiago estará complementando esta oração. Salve do Pai do Senhor. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eterno Deus que fizeste os céus e a terra, mais uma vez nos encontramos aqui, meu Deus, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado. Neste momento, meu Senhor, todos nós queremos apresentar a Ti, meu Deus, a nossa nação brasileira, Aleluia, nosso Brasil, Jesus. esse país, meu Deus, maravilhoso, que o Senhor criaste para nós, meu Senhor. Glória a teu Deus, nome. te peço em nome de Aleluia. Jesus Cristo, teu Sim, Filho. Jesus. Continua, meu Deus, abençoando o nosso Brasil, abençoando a nossa nação, estendendo as tuas mãos santas, meu Deus, sobre o nosso povo, sobre a nação brasileira, meu Senhor. Te peço, meu Senhor, que o Senhor continue curando, sarando, libertando a nossa nação, fazendo, meu Deus, da nossa nação uma nação poderosa economicamente e principalmente, meu Deus, espiritualmente, meu Deus, para a honra e a glória do santo nome. Deus, vem destruir todo o mal, vem, meu Deus, expulsar essa pandemia, meu Deus, do nosso meio. Vem, meu Deus, trazer a cura, meu Deus, a libertação para o nosso povo. E mais uma vez, meu Senhor, o Senhor possa, meu Deus, restaurar, meu Deus, o nosso Brasil. Te peço, meu Deus, também em favor do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Toma nas tuas mãos aquele homem, meu Deus, todo o seu governo, seus ministros e secretários, meu Senhor, que juntos eles possam governar o nosso país, meu Deus. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o nosso estado, Sergipe, o nosso governador, meu Senhor, os deputados estaduais, os vereadores e prefeitos, o prefeito da nossa cidade, aqui, meu Deus, de Areia Branca, toma nas tuas mãos, abençoe, meu Deus, a nossa cidade, e que tudo, meu Senhor, seja para a honra e a glória do teu santo nome. Amém. Maravilhoso, altíssimo e grandioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Neste momento, Senhor, quero te agradecer, Pai querido, por Obrigado. esse momento, Pai, Aleluia. da tua presença, Pai, por todo o Glória a alimento Deus. que nos foi dado nesta manhã. Sim, Deus Deus. querido, Deus Sim, amado, Deus. que possamos Glória a continuar, Deus, Senhor, nome de Jesus. perseverando na oração, Pai, Aleluia. confiando, crendo, Deus, que o Senhor está Glória a agindo, Deus. glória a Sim, Deus, Jesus. aleluia, que o Senhor tem, Pai, guardado a tua Aleluia. igreja, que o Senhor tem, Pai, agido em Glória a favor Deus. daqueles que Aleluia. te buscam e esperam em Nome de Ti. Jesus. Deus Sim, querido, Deus Deus Pai. amado, eu quero te pedir, continua Para abençoando a o nosso glória do professor, teu o nome, irmão Aleluia. Adilson, Pai, continua Sim, inspirando o teu Glória. filho, É. Pai, Deus. continua usando Nome o de teu Jesus. filho, Pai, como instrumento para É, abençoar Pai. a tua Obrigado, igreja. Jesus. Abençoa também É. o presbítero Charles, Aleluia, Pai, Deus. esse varão Aleluia. valoroso, Deus, Glória a que Deus. tem sido incansável Glória a nesta Deus. obra, Aleluia. que tem, Deus querido, Glória a ajudado, Deus. Senhor, nosso pastor nesse Oh, campo. aleluia. Continua abençoando, Glória a Pai. Deus. Quero te pedir também, abençoa o nosso pastor, É, visita Pai. ele, Nome de Pai. Jesus. Ó Deus querido, Deus Em amado, nome de ó Jesus. Pai, nesse momento que o Senhor possa É, visitá-lo, Pai. Pai. Tocar o teu filho, Senhor, renovando a saúde, Pai, revigorando suas forças, Pai. Ó Deus querido, Deus amado, guarda o teu filho, a tua esposa, a irmã Carmélia, Pai. Continua abençoando este casal abençoado que tem, Pai, cuidado desta obra com tanto zelo e com tanto amor. Eu te peço, Senhor, visita-o neste momento, dá um abraço de vitória no teu filho. É o que eu te peço, te agradeço, crendo na vitória do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E por tudo isso dizemos que o amor de Deus e que a Aleluia, paz do Jesus. nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com a tua vida que nos acompanhou através desta live, os nossos irmãos que estavam aqui e a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém, aleluia. Meu Deus. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Tá vindo umas ideias ali, viu? Pra gente bolar. Ideia?